estamos no segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e a gente começa dando presente. Toda semana aqui no programa a gente tem esta missão de oferecer a você um presente que é um curso bíblico. Você pode ligar para a gente para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 e solicitar esse curso bíblico Princípios gratuitamente para você. Nós vamos enviar, não importa onde você esteja aqui no Brasil, você vai receber esse material. Ele tem praticamente 100 páginas coloridas de um conteúdo extraordinário para você e um dos pontos que fala muito aqui é a salvação em Jesus, como deve ser a nossa vida, o nosso estilo de vida, e eu tenho certeza que você vai amar esse curso bíblico, série Princípios. Se você quiser, então, não esperar um horário comercial, de repente você está assistindo a gente num final de semana, que esse telefone só no horário comercial, você pode entrar então pela internet para acelerar o seu pedido. O nosso blog tem lá um banner com esta imagem aqui da revista, você clica em cima e você vai poder solicitar o seu curso. Então é novotempo.com/lições da Bíblia, é o blog para você solicitar aqui o seu curso bíblico. Tá certo? Bom, as nossas convidadas hoje, as professoras Regina Mota e Lani Soares, vamos abreviar todas, tá certo? Lani Soares, para a gente não dar tantos nomes assim, o nome artístico de vocês apenas. Sim, mas é esse mesmo. É esse mesmo, né? Bom, estamos conversando aqui sobre detalhes importantes da vida cristã e aquilo que se torna a prova mais convincente do Evangelho, que é quando nós estamos praticando o Evangelho, né? É muito fácil você falar do Evangelho, mas viver é o que interessa para Jesus de fato. Bom, então nesse caso aqui, minhas convidadas, eu queria que a gente conversasse nesse momento sobre talvez o cerne da lição dessa semana, porque é quando a gente mais vê o resultado do que Jesus fez por nós em nossa vida. Paulo fala sobre a reconciliação, o ministério da reconciliação. Jesus reconciliou para si o mundo através do seu sangue, da sua morte e tal. Mas eu tenho a impressão que esse ministério da reconciliação, ele também se estende para o âmbito humano. Com certeza. E eu queria que a gente conversasse um pouco, como é que você vê isso, Regina? O ministério da reconciliação, partindo de Jesus na cruz para a nossa vida prática. Continuando a mencionar Paulo, foi o apóstolo Paulo que disse que em Cristo nós somos novas criaturas. Eu acho que essa reconciliação entre nós só é possível quando Deus nos transforma e nos faz novas criaturas. O ser humano é muito rixoso, a gente gosta de que as coisas sejam do nosso jeito e quando a pessoa pensa diferente, isso já provoca uma tensão. Isso a gente vive no ambiente de trabalho, desde que a gente é criança na escola, né? Comum. Então eu acho que é realmente primordial que nós como cristãos vivamos o exemplo de Jesus em amor e aí, sendo transformados por Ele em novas criaturas, a gente consiga se reconciliar uns com os outros, mesmo naqueles temas que a gente pensa diferente. Tem acho que Jesus tinha um respeito profundo pelas diferenças, né? Pela forma de pensar das pessoas. Quebrou muitos paradigmas, né? Com as mulheres, com gentios e judeus, ele já fazia isso no ministério prático dele, né? Exato. Então, isso para nós é um legado. A gente tem que entender que nós estamos nesse conflito, um estado de entropia, de desordem, isso tudo vai ser restaurado, mas no momento que a gente vive aqui, a gente precisa seguir alguns exemplos práticos do ministério de Jesus. Exato. Né? A Regina falou que nós somos rixosos, ela foi elegante. Né? Sim, nós somos diferentes. A gente é chato mesmo, né? O ser humano é um problema. Pequenas diferenças a gente já leva para... É incrível, já aumenta, né? Já vira aquela confusão. Às vezes, quando você vai ver, o começo de tudo era uma questão, às vezes, simples de ser resolvida. No próprio ambiente da congregação, né? Uma porção de pessoas que estão ali, todos hipoteticamente tentando fazer o trabalho de Deus, servir a Deus com seus diferentes talentos e muitas vezes nos pegamos em pequenas
rixas e rivalidades Diferenças, que né? são Periféricas. totalmente desimportantes. Exatamente. Totalmente periféricas. São tão periféricas e como a às gente se vezes, delonga nelas, como né? Satanás às vezes faz a gente perder tempo, Exatamente, né? Com essas desinteligências, eu achei uma palavra aqui agora, as desinteligências, não é? Porque o ser humano é tão inteligente, mas às vezes é tão desinteligente também ao lidar com as suas relações, com como se porta na fé, na igreja, na congregação, como você falou, né? Ao você fazer parte de uma comunidade religiosa. Então, sempre procure ver a religião da seguinte forma, eu acredito que seria um bom conselho para aqueles que estão em casa. O que Cristo pode fazer na minha vida primeiro? Porque às vezes a gente fala assim, ai, que sermão bom, queria tanto que tal pessoa visse, que vai se olhar para trás para ver se a pessoa né? está. Não, o sermão é para você, a palavra é para você, primeiro para você, para mim, depois para o outro. Acho que tem que ser a começar em mim, aquela oração de São Francisco tão maravilhosa, né? Que essas coisas todas comecem em mim, comece primeiro nesse ser humano necessitado do sangue de Jesus, do manto de Jesus, da reconciliação de Jesus. E aí vem aquela história que Jesus contou sobre o perdão, né? Que o cara perdoou a dívida lá, um rei perdoou a dívida de um servo, e o servo tinha um outro que devia para ele e não foi capaz de reconciliar o outro. Não é? Isso é sério na nossa relação cristã. Nós, muitas vezes, a gente tem esse discurso, né? De ser semelhante a Jesus, seguir o exemplo de Jesus, e às vezes cometemos... quebramos princípios básicos. Então, a gente é convidado, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós costumamos, por exemplo, na nossa fala, na nossa maneira de agir, sempre buscar esse princípio da verdade? Então, essa é uma pergunta que fica para nós. Porque às vezes o tema da unidade, que a gente faz 9 semanas que nós estamos falando sobre esse tema aqui há 9 semanas, parece que virou um tema quase que teórico demais, quase que inalcançável. E aí a unidade na prática, ela é uma exigência nossa. Não é de discurso, é de prática, de haver esse mesmo espírito. Nesse texto que a Lani mencionou, né, de Filipenses, né, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo e tal. No início do capítulo 2, por exemplo, na versão na linguagem de hoje, disse, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes e o amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus e são bondosos e misericordiosos com outros. Então, para haver unidade entre nós, a gente tem que estar unido primeiramente com Cristo. Passa a ser um reflexo natural, né? Sim, e nunca esquecendo que o princípio fundamental é o amor, né? Amar o teu próximo como você mesmo. É você, de fato, viver isso na prática. Então, às vezes, a gente fica nessa teoria e, na hora de pequenas ações, o egoísmo fala mais alto. Exatamente, exatamente. Dentro do tema Jesus reconciliando o mundo com o seu sangue, com a sua ação, e que nós já falamos, nós temos que ter esse espírito de reconciliação, de forma prática, que coisas que a gente podia fazer, que a gente poderia ser mais... demonstrar mais esta reconciliação, porque a gente está falando aqui de um estudo da Bíblia que se pratica muito no ambiente da igreja, no ambiente de onde a gente congrega, onde a gente adora a Deus, ou na família, ou entre amigos cristãos, ou no trabalho. Como é que a gente pode manifestar o Espírito de Cristo reconciliando pessoas também? Eu acho através do que nosso tem ministério. uma coisa da área da saúde que eu pensei quando eu estava lendo esse texto, já que a Lani é da área da saúde, né? A gente ter conhecimento sobre essas coisas não é o suficiente. Assim como ter conhecimento sobre os princípios de saúde... Não é faz praticar, né? Não é suficiente para nos tornar saudáveis. O que nos torna saudáveis é quando a gente começa a praticar esses conhecimentos, né? Então, eu não vou... ser uma pessoa sedentária, eu vou fazer exercícios porque é um dos itens que é bom para a minha saúde, ou eu vou beber muita água e coisas assim. Da mesma forma, quando a gente estuda a palavra de Deus, então a gente fala assim, o amor
é fundamental, é importante. Então, como é que eu posso mostrar amor? Eu acho que de N maneiras. E cada pessoa tem que fazer um análise, estudo, né, pessoal. Porque nós somos diferentes e cada um pode demonstrar isso de formas diferentes. Eu gosto de cozinhar. Eu não gosto. Tá? Não gosto? Aviso, eu não gosto. Mas a pessoa gosta de cozinhar, então ela vai fazer um bolinho. Meu marido gosta muito de cozinhar, então ele quer fazer um carinho para alguém, ele faz uma comidinha, um biscoito, uma coisa, e leva para a pessoa. Eu não gosto de cozinhar, então eu prefiro ensinar ou chamar para jogar jogos de tabuleiro na minha casa os alunos, ou pedir para o meu marido fazer alguma coisa e aí que eu chamar os alunos. Mas você tem uma coisa interessante, você manifesta atos de bondade cuidando dos animais, que eu sei que você gosta. Sim, olha, é uma certeza. forma de... Sim, claro. Então, cada um com seu dom, com seu talento, com a sua forma de... Um prega, o outro exorta, o outro ensina, o outro é hospitaleiro. Então, nós temos essa diversidade. Deus nos fez assim. As nossas digitais são diferentes. Ninguém espera que sejamos iguais e que nem tenhamos atitudes iguais. Né? Então, isso é uma coisa... em Colossenses, o manual de estudos fala do texto de Colossenses, Sim. Colossenses 3. Pode ler se quiser. Não, ele dá uma série de orientações, é de 1 a 17, mas aqui eu vou ler algumas partes aqui. O 12, por exemplo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. O 13 diz assim, suportai-vos uns aos outros. Na prática, hoje isso está difícil, né? Perdoai-vos... Tem gente que já diz, não gosta daquela pessoa insuportável. O texto bíblico diz na suportai. linguagem de hoje diz, não fiquem irritados. Fiquem irritados. Então, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Então, nós temos... a palavra de Deus nos traz orientações bem práticas da vida cristã, né? Como que a gente reflete isso? Então, essa unidade em termos esse procedimento de praticarmos esses princípios básicos, refletindo o exemplo de Jesus para nós, né? Cristianismo é prática, É né? prática. Você aceita Jesus e pratica. Até na minha Bíblia, esse trecho aí que você leu de Colossenses, Lani, capítulo 3, tem como um título aqui interessante, a união com Cristo glorificado. Ou seja, quando a gente pratica, a gente se une com esse Cristo glorificado, não é? Que na prática reconciliou consigo o mundo e quer que nós sejamos também agentes dele numa sociedade que, olha, quando a gente olha para a nossa sociedade, para as pessoas que vivem nesse mundo, que está uma loucura, parece-me que é uma sociedade irreconciliável. Quando a gente não vê saída para a humanidade, né? A não ser o plano de Deus. Esse primeiro princípio que a gente comentou, a verdade na nossa sociedade, a gente tem dúvida para tudo. Quantos cartórios e papéis e documentos que a gente tem que assinar, quanta auditoria, porque uma pessoa faz, o outro tem que conferir, o outro tem que... Então, e ninguém mais confia. Não, ninguém mais confia. E existe uma agressividade muito latente, a gente vê isso nas redes sociais, uma agressividade com tudo aquilo que é diferente de mim. E eu acho que a única pessoa, o único ser que cura isso é Cristo Jesus. Ele acalma, né, a nossa ira, essa agressividade. E aí a gente consegue ser mais tolerante com as diferenças e mais delicados, né? Porque perdoar, a palavra de Colossenses, no verso 12, na linguagem de hoje, é delicadeza. Exatamente. Como é difícil, às vezes, ser delicado. E olha, quando a pessoa não está sendo delicada conosco. Você falou sobre redes sociais, né? Tem uma palavrinha em inglês, os haters aí que ficam... você posta algo interessante ou da sua profissão, ou da sua família, ou de uma convicção que você tem. É impressionante como tem pessoas que se manifestam odiando o outro com frases, com agressividade, com profunda intolerância. Chega, não é? Acho que quem se diz ser cristão e carrega uma palavra de Deus nas mãos, a Bíblia, e que canta louvores, não dá para aceitar uma pessoa que seja intolerante com o seu próximo, com o seu semelhante. Esta não é uma boa imagem de Jesus. E é importante a gente saber que a gente não tem esse poder.
Exato. para nos tornarmos delicados e gentis. Ou melhores a gente do que os precisa pedir para Jesus, Exato. e é Ele que vai dar essa calma, porque eu acho que o mundo está tão complicado que a gente está ficando meio agressivo mesmo, né? Através da nossa Muita petição, é verdade. violência ao nosso redor, desconfiança. Intolerância, né? Exato. Intolerância, a gente responde na mesma moeda, né? E eu creio que quando nós pedimos, como você falou, em oração, o Senhor Jesus nos comunica a sua graça, o seu amor. Sem dúvida, né? sem dúvida. A forma como Ele vê as pessoas. Nos faz novas criaturas, nos espírito, transforma. espírito de humildade, de serviço, parece que é até extremamente contraditório com o que a gente vê hoje, né? Essa questão de você servir, por exemplo, que é uma das características, o exemplo que Jesus deu. Então, hoje Parece que ninguém mais quer não, servir. Né? Não, hoje quer um cargo na igreja. Sim, quer uma posição. Quer ser servido. A gente quer ser servido. Né? Não que isso seja ruim, não que você exercer um cargo na igreja seja ruim. É ótimo, maravilhoso, que Deus abençoe a pessoa que aceita e se doa em função disso. Mas viver em função disso não é legal. Não é? Eu acho que é uma coisa que não representa bem Jesus. Com certeza. Não é? Olha, muito legal. Aquilo que a gente está conversando aqui é o Evangelho na prática, que é bem o tema daquilo que promove a unidade. Precisamos de mais tolerância, de mais compreensão. E quando a gente se firma aqui na palavra, na Bíblia, ela se torna a regra de fé, a gente tem maior facilidade para entender o que nós estamos falando aqui. A palavra tem que dar o tom. Procurar o bem dos outros. Exatamente. A gente parece que hoje quer satisfazer as nossas necessidades. Se as minhas estão satisfeitas, eu estou ok, né? E eu não consigo ter essa dimensão do outro. Exatamente. A gente, como ser humano, perdeu essa dimensão. Que pena. Mas vamos para mais um intervalo e já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. São só 2 minutos.